Queridos no Senhor, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Como nós, na lição 45, nós refletimos sobre o que é crer, essa lição 45 está nos preparando exatamente agora para a lição 46, cujo tema é o Credo Apostólico. E estamos iniciando essa nova fase agora, esse novo ciclo de estudos do nosso ensino confirmatório sobre o Credo Apostólico. E hoje, então, vamos ver o primeiro artigo. Fomos criados por um Pai amoroso. Então, os textos básicos, você pode ler na sua Bíblia, a gente encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A ideia central desse novo tema sobre o Credo Apostólico é lembrar que nós fomos criados por um Deus e é Ele que nos sustenta e mantém a nossa vida com seu cuidado e o seu amor. Isso dá sentido para a nossa vida. Somos frutos do amor de Deus. Além disso, Deus se revela a nós como o nosso Pai querido por meio de Jesus Cristo. O objetivo da lição, então, é levar vocês, jovens, a saber que nós somos frutos do amor de Deus, criados, sustentados, mantidos e cuidados por Deus. Também somos chamados a sentir que a nossa vida tem sentido por ter origem no amor de Deus. E também somos chamados a praticar atitudes de gratidão a Deus, a amá-lo de volta com louvor, obediência e serviço. E antes então de entrarmos no tema, nós queremos ter uma palavra de oração. Vamos então curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e juntar as nossas mãos e queremos orar. Senhor Deus querido, nós pedimos que Tu venhas nos permitir agora aprender a Te conhecer melhor, a reconhecer que Tu és um Pai amoroso e que a nossa vida depende de Ti. Abençoa essa nossa lição que vamos aprender do ensino confirmatório. Amém, Senhor. Eu quero fazer com vocês uma ilustração, uma dinâmica. Eu tenho aqui em minhas mãos um palito de fósforo. É um desses modelos maiores. E eu quero que você se concentre nesse palito de fósforo, como eu vou me concentrar agora. E durante alguns instantes, vamos fazer com a força do nosso pensamento, permitir com que esse fósforo ele acenda. Sem a gente usar algum outro meio, por exemplo, a fricção na caixa de fósforo ou acender com algum outro meio. Só com a força do nosso pensamento. Vamos ver se nós temos força no nosso pensamento para que esse fósforo, então, pegue fogo. Então, vamos fazer por um instante? Nós não temos força no nosso pensamento para que esse fósforo, ele pegue fogo pela força do nosso pensamento. Essa ilustração, meus queridos, ela nos faz, então, lembrar o seguinte, que nós não conseguimos, com a força do nosso pensamento, fazer esse fósforo acender. Por quê? Porque uma simples chama é necessário ter força suficiente para que isso aconteça. Agora, levando esse pensamento para algo mais sério, então. Quem de nós nasceu e está vivo por vontade própria e força própria? Quem de nós consegue, com esforço próprio, manter-se vivo por um dia e por uma hora, por um minuto, por um segundo qualquer? Por que nós não conseguimos nos manter vivos por nós mesmos? É porque nós não temos poder para isso.
Se nós não tivermos capacidade de acender esse fósforo com a força do nosso pensamento, imagina cuidar de toda a nossa vida, nós por nossa própria força. Então, por que nós existimos? Por quem nos sustenta e mantém a nossa vida se não somos nós? Vamos ver então o primeiro artigo do Credo Apostólico e a sua explicação. Então, pegue o seu Catecismo Menor, abra na página 10, na segunda parte, que fala do Credo Apostólico. E lá diz assim, primeiro artigo da criação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isto? Creio que Deus me criou junto com todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, inteligência. Além disto, me deu roupa, calçado, comida e bebida, casa e lar, família, terra, trabalho e todos os bens. Concede cada dia tudo de que preciso para o corpo e a vida. Protege-me de todos os perigos e guarda-me de todo o mal. E faz tudo isso unicamente por ser meu Deus e Pai bondoso e misericordioso, sem que eu mereça ou seja digno. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. E aqui nós temos que reparar numa coisa. No primeiro artigo, então, da confissão, Deus é chamado de Pai antes de ser chamado de Todo-Poderoso. Mas o que será que isto significa? Isso significa que Deus não é um Deus desconhecido, ou seja, uma força cósmica que ninguém sabe direito o que é, ou um Deus distante que não tem nada a ver com a nossa vida. Pelo contrário, Deus se deixa conhecer como aquele que quer ser o Pai de suas criaturas. É desejo de Deus que sejamos seus filhos. Isso quer dizer que Deus nos ama profundamente e sempre Ele nos convida a amá-lo de volta. Essa verdade fica muito claro quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ali está escrito que Deus, o Pai, enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e assim nos dar o direito de sermos filhos de Deus e crermos em Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Então, nós temos um Deus que quer ser o nosso Pai amoroso. Vocês já repararam que tudo o que Ele nos dá é para sempre demonstrar o seu amor? Sim, tudo que Deus faz é para mostrar que Ele é um Deus amoroso para conosco. Quando diz assim, creio que Deus me criou a mim e todas as criaturas, e me deu o corpo, a alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. O que isto quer dizer? Que Deus criou a cada um de nós como nós somos. O amor de Deus por nós não está no fato de que somos bonitos, perfeitos e tudo mais, mas está no fato de que Deus imaginou a cada um de nós assim como nós somos, nos mínimos detalhes, e nos amou profundamente. Por isso decidiu nos dar existência para que possamos experimentar esse amor. E ainda continua falando assim o Credo Apostólico, a explicação. Além disso, me dá vestes e calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os demais bens. O que isso significa? Que Deus nos dá tudo o que realmente precisamos para viver. Desde o par de chinelos até um governo que garanta cuidado com saúde, educação e bem-estar. Então, ainda, continua o Credo Apostólico, supre-me abundantemente, diariamente, de todo necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e guarda-me de todo mal. O que isto significa?
que Deus mantém a nossa vida. Ele faz nosso corpo funcionar direitinho como deve ser. Ele nos protege de todos os perigos e nos guarda de todo o mal. Agora precisamos fazer outra pergunta. Que obrigação Deus tem para fazer tudo isso pela gente? Nenhuma. E tudo isso Ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte. Nós não somos merecedores de nada que Deus faz por nós, nem nada do que Ele nos dá. Mas, por nos amar profundamente, Deus nos criou, mantém, sustenta e chama para sermos os seus filhos. E como é que eu devo responder a isso? Quando o catecismo fala assim: por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Quando a gente reconhece o amor de Deus para conosco, a forma mais correta de responder o amor de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e fazer tudo o que lhe agrada. Por isso também nós queremos pensar em algumas coisas muito importantes, refletir. A primeira questão: você já tinha ouvido falar que você é fruto do amor de Deus? Pense por um instante. Você já tinha ouvido falar disso? Que você é um fruto do amor de Deus? Em segundo lugar, você já tinha se tocado que a tua vida só é mantida e sustentada porque Deus te carrega em suas amorosas mãos? Que Ele vai te carregando, vai te sustentando porque Ele te ama? Você já ouviu falar de um Deus amoroso assim, que te carrega desta forma? Em terceiro lugar, como é que você tem reagido a esse amor de Deus por ti, por tua vida? Já que Ele te ama tanto, como você tem reagido a esse amor? Você tem amado Deus de volta? Tem amado a Ele também como Ele tem te amado? Lembre-se, hoje mais uma vez, o Senhor Deus Criador te convida a experimentar o seu amor por ti. E mais uma vez você tem a chance de retribuir a Deus, amando acima de todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem um versículo que diz: nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Que a gente possa pensar, refletir sobre esse tema e, na sequência, então, fazer a lição que nós temos, então, gravar o que aprendemos. Pegue o seu caderno do ensino confirmatório, na lição 46, e preencha, gravando o que nós aprendemos. E há, então, uma nova tarefa: ler e decorar no Catecismo Menor o segundo e o terceiro artigo do Credo Apostólico. Estude também o seu significado debaixo deles. Quando nós fizermos uma verificação, eu vou estar perguntando assim: olha, me descreva o primeiro artigo do Credo Apostólico e explique com as suas palavras o que você entendeu. Então, vá aprendendo, vá decorando o artigo e tente saber explicar com as suas palavras o que, então, coloca a explicação dada por Martinho Lutero. Preencha, faça as tarefas e na próxima semana, então, nós vamos nos ocupar com a próxima lição. Até lá, fique na graça e no amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nós encerramos com uma palavra de oração. Senhor Deus querido, estimula os jovens e inspira eles a poderem, com a ação do Teu Espírito Santo, a saber quais são os ensinamentos dados pelo Credo Apostólico e também a sua explicação, para que eles também sejam cristãos conscientes da sua fé, crendo com certeza
daquilo que vem da tua palavra. Unja-os e cuida-os, protege-os a eles e aos seus familiares. Oramos assim e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Até a próxima lição.